De 10 estados com faixa etária entre 16 e 88 anos, que atuavam em 35 profissões diferentes, se uniam para criar o Partido Novo. Desde então, o grupo defende ideologias como a redução do tamanho do Estado, diminuição da carga tributária, educação básica de qualidade e gestão pública transparente. Para falar sobre os motivos que levaram a essa criação do Partido Novo, os desafios e também os valores, dessa instituição, dessa entidade, nós conversamos agora com um dos fundadores, o João Amoedo. Bom dia, João. Bom dia. João, você mesmo, que é inclusive presidente do partido, você tem uma formação você é engenheiro e tem uma atuação na carreira no setor financeiro. E muitos outros, a gente acessando o site de vocês, lá vocês fazem um desmembramento das profissões que compõem, e tem várias profissões. Esse foi assim, um requisito para essa criação do partido, pessoas com experiências diferentes, com visões de mundo diferentes para criar o Partido Novo? Exato. Na verdade, a gente, quando começou a primeira ideia, era um grupo pequeno e foi expandindo isso para os amigos, E nisso a gente procurou trazer pessoas mais jovens, pessoas de formação liberal, pessoas que atuam na iniciativa privada. Quer dizer, a ideia foi, de fato, ter um universo bastante diferente entre as pessoas, um grupo bem heterogêneo, para que a ideia sempre foi essa, não representar nenhum grupo específico, mas sim representar as ideias, os valores que o partido tem. Agora, como é que trabalha o Partido Novo? Vocês se encontram com certa regularidade, conversam pela internet, por telefone? Como é que fica essa troca de impressões, de opiniões que podem mover alguma atitude de vocês? A primeira coisa, a gente de fato tem usado muito as mídias sociais, quer dizer, então a gente tem usado o Facebook, que é uma ferramenta que nós usamos muito para nos comunicar não só com os fundadores do Novo, mas com todos os apoiadores. O site também é um instrumento importante, a gente tem um Fale Conosco muito ativo, então acho que isso tem sido os foros principais. Agora, a tarefa nos últimos 2 anos tem sido a criação do partido, e isso inclui a captação de fichas de apoio, que é o processo que a gente está próximo a terminar, necessárias ao registro do partido. Então, esse tem sido assim, o objetivo principal nos últimos 2 anos, desde a época da fundação. Pois é, vocês foram criados ali logo após as últimas eleições, em 2010, dentro desse contexto de protestos, de reclamações da oposição, em que muita gente acreditava que a era Lula precisava acabar e ela acabou continuando aí com a Dilma Rousseff. Isso, de alguma forma, mobilizou vocês? Existe um tom assim, de oposição ao que estava acontecendo naquela época, João? Na verdade, assim, a maior mobilização que nos levou à ideia de criação do partido foi o entendimento de que a gente paga uma carga tributária muito alta, a quantidade de impostos é bastante elevada e os serviços que nós temos em troca, os serviços públicos, são muito ruins, a qualidade é baixa. Então, a ideia foi, isso precisa melhorar a eficiência, precisamos melhorar a eficiência do Estado. Como fazê-lo, E aí a nossa tese, e que é diferente de fato da hoje em vigor no país, é que você pode fazer isso, a melhor forma de fazer isso é reduzindo o tamanho do Estado. Quer dizer, as pessoas, os indivíduos, vão ser muito mais competentes em fazer as suas escolhas do que o Estado, Então a ideia é reduzir o tamanho do Estado, diminuir a carga tributária, você devolve recursos para o cidadão e ele vai ser melhor gestor desses recursos. E o Estado poderia focar nas áreas principais de atuação, Saúde, educação e segurança. Agora, João, vocês participaram nessas últimas semanas aí de forma clara, assim, anunciando, se apresentando como Partido Novo na multidão dessas manifestações que tomaram conta do país e vão se manifestar amanhã, no sábado, nessas manifestações que estão previstas, ou não? Vocês ficam de forma mais discreta? Nós preferimos ficar de forma mais discreta. Quer dizer, apesar do partido, essa ideia, a gente já vem desenvolvendo ela há praticamente 3 anos, o fato de ir para a rua nos movimentos que têm, na verdade, sido caracterizados por apartidários poderia dar uma impressão de ser um oportunista. E não é essa a ideia, que a gente vem, é um projeto de longo prazo, Nós ficamos muito felizes com as manifestações, porque uma das coisas que a gente sempre cobrou das pessoas que estavam ingressando no partido é assumir a cidadania, assumir realmente uma postura política para poder a gente efetuar as mudanças. Então, essa indignação das manifestações é algo que nos agrada, mas a gente tem procurado trabalhar mais internamente nessa etapa de registro efetivo do partido, Pois é, então vamos falar desse registro. Daqui a pouco eu vou dar o site aqui para o ouvinte que se interessar, que queira assinar aí como um participante, essa ficha de apoio que vocês colocam lá no site. Mas e aí? Aí quantas assinaturas hoje ainda falta? Quantas pessoas ainda faltam apoiar vocês? Porque a exigência
da legislação eleitoral, ela é muito ampla, né? Vocês precisam de um volume muito grande de pessoas. Em que faixa que vocês estão aí de apoiadores? Exato. Explicando aí para o ouvinte, quer dizer, a gente precisa ter, na verdade, 500 mil assinaturas de apoio. Isso não representa filiação, nem nenhum compromisso com o partido. É só um de acordo para o partido existir. Só que todas essas 500 mil assinaturas têm que ser validadas pelos cartórios eleitorais. Então, depois da ficha ser preenchida com os dados da pessoa assinada, nós temos que levar cada um dos cartórios eleitorais para a validação. E esse processo é um processo burocrático e há muita perda, porque normalmente, em alguns casos, a assinatura não confere com a que o eleitor efetuou na última eleição. Então, você tem uma perda de cerca de 30%, é o que tem sido o histórico aí de partidos de informação, em nosso caso não é diferente, das fichas que você submete ao cartório, apenas 70% delas são validadas, né? Então, dito isso, como é que nós estamos hoje? Nós temos aproximadamente 195 mil certidões, quer dizer, são fichas que já foram certificadas pelos cartórios como válidas, e temos ainda 440 mil fichas que estão prontas e estão sendo entregues aos cartórios para validação, né? Então, por que é importante a gente receber mais fichas? Porque se, eventualmente, a taxa de validação dessas fichas que nós estamos entregando for menor que 70%, 68%, a gente vai ter ainda um déficit de ficha, né? Mas, então, em grandes números, quer dizer, a gente tem aí, então, a 693.440 que a gente está aguardando a validação dos cartórios ou ainda entregando algumas, né? João, e uma última pergunta para a gente encerrar essa entrevista, que o nosso tempo já está até avançando mais do que devia aqui. O que faz vocês acreditarem ou defenderem no estatuto do partido, nos seus valores internos, que vocês não serão um partido como os outros, que vez por outra ou quase sempre incomodam aos eleitores brasileiros, com as atitudes que eles acabam tomando e que muitas vezes não corroboram com aquilo que foi defendido no momento da criação do partido? O que garante que vocês serão diferentes? Olha, isso é um processo que vai ser, quer dizer, nós temos várias limitações no estatuto para procurar isso, desde a questão de ficha limpa até para os filiados. Agora, o mais importante nesse processo, o que a gente tem feito, é a conscientização do cidadão que ele tem que fiscalizar, ele tem que ter, o voto deve ser consciente, né? Então, o partido tem órgãos e estatutos para resolver, para tentar minimizar isso, mas é muito importante que o cidadão no voto seja consciente e fique sempre alerta, né? Acho que deixar isso muito claro para o cidadão é um dos objetivos do partido também. Muito bem, vamos aguardar então, né, se o Partido Novo vai ser mesmo mais um dos novos partidos aí na seara eleitoral brasileira, e todos poderemos acompanhar. Vou deixar aqui para o nosso ouvinte o site de vocês, para quem queira, inclusive, contribuir assinando essa ficha, entender mais a proposta de vocês, é o novo.org.br, novo.org.br. Nós conversamos aqui com um dos fundadores do Partido Novo, que aguarda aí esse processo de normatização e também de adequação às normas eleitorais aqui ainda no Brasil, que é o João Amoedo, um dos fundadores. João, muito obrigada por essa entrevista e um ótimo final de semana para você. Muito obrigado a vocês aí pela atenção.